Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Eu sou a Mari e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de tabela periódica. Eu vou começar falando as características gerais aí da tabela e daí depois a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver, a tabela que a gente conhece atual, ela nem sempre foi organizada dessa maneira. Uma tabela muito parecida com o que a gente tem atualmente foi a tabela que Mendeleev organizou lá em 1869. Primeiro, ele sentiu a necessidade de fazer aí uma tabela com os elementos, porque na época se conheciam em torno de 63 elementos químicos e se eles estivessem organizados, levando em consideração as propriedades químicas e outras características, acabaria ficando muito mais fácil aí para os químicos da época. Então o que ele pensou? Como nessa época a gente achava que o que relacionava um elemento químico era a sua massa atômica, ele pensou em organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica. Porém, como a gente sabe que não é a massa que identifica o elemento químico, a gente sabe isso hoje, na época ele tinha alguns problemas com alguns elementos. Ele verificava que mesmo ele colocando eles em ordem crescente de massa, às vezes eu tinha numa mesma posição elementos químicos diferentes. Então o que ele fez? Além dele organizar por ordem crescente de massa, ele também organizou aí de acordo com algumas propriedades químicas. O que é interessante é que Mendeleev, na época, ele deixou alguns espaços vazios na tabela porque ele sabia que ainda seriam descobertos novos elementos. E alguns desses elementos que foram descobertos se encaixaram corretamente nos espaços que ele havia deixado. Então, a primeira organização de tabela que a gente conhece foi Mendeleev que fez. Porém, em 1913, com a descoberta aí dos prótons, Moseley ele identificou que o que você conseguia identificar em átomos para eles serem do mesmo elemento químico era o número atômico, era o número de prótons que ele tinha no núcleo. Então ele pegou a tabela de Mendeleev e reorganizou ela, só que agora em ordem crescente de número atômico. No entanto, que se vocês pegarem a tabela aí de vocês, a gente tem o hidrogênio, que é número atômico 1. Se a gente ver aqui o próximo, que seria o hélio, que estaria aqui, número atômico 2. Aí volto, lítio 3, berílio 4 e assim por diante. Até se vocês pegarem e olharem aí na tabela que vocês têm, vocês vão ver que o número que está sequencial nessa tabela corresponde ao número atômico, que é a tabela que a gente usa hoje, certo? Agora, além da gente saber um pouquinho da parte histórica, é interessante vocês saberem algumas características sobre os principais grupos da tabela. A gente pode distribuir os elementos da seguinte maneira, entre metais, ametais ou não metais e gases nobres, certo? Se vocês olharem, os metais eles correspondem quase a todos os elementos que a gente tem na tabela. A gente tem muitos metais aí na tabela periódica. E o que é importante saber sobre os metais? Primeiro, todo metal ele tem tendência a formar um cátion quando ele faz uma ligação química. Vamos lembrar lá, o que é cátion? É aquele íon que adquire a carga positiva porque ele perdeu o elétron. Então, uma das características de um metal é virar um cátion, é perder elétron. Como é fácil para ele perder um elétron, todo metal ele vai ser bom condutor, tanto de corrente elétrica quanto de calor. Também é importante a gente ver que em relação aos metais, quase todos eles estão no estado sólido na natureza. A gente tem uma exceção que eu destaquei aqui para vocês, que é o mercúrio. O mercúrio é aquele metal que a gente encontrava nos termômetros, que não pode tocar, que formava aquelas bolinhas lá, mas o mercúrio ele é altamente tóxico para a gente. E ele é o único metal que é líquido na temperatura ambiente. Os demais metais aí são todos sólidos. Uma outra característica de metal, a gente fala que eles são dúcteis, ou seja, eles têm característica de formar dutos, formar fios.
Por isso que a gente usa fio de cobre, fio de ferro, fio de ouro. Além de ser bom condutor de corrente elétrica, ele tem essa característica de formar dutos. A gente pode falar também que os metais eles são maleáveis. Aí você fala assim, mas Mari, tudo que a gente conhece aí que tem uma certa resistência, a gente fala que é feito de metal. Só que na verdade a gente tem que pensar que os metais que a gente tem no cotidiano, eles são ligas, eles são misturas aí de metais. Então, se eu pegar um metal puro, ele é mole, ele é maleável. No entanto que antigamente, o que se fazia para ver se uma peça era de ouro ou não? A gente mordia ela. Se ficava marcado, era ouro puro. Se não ficava, é porque eu tinha algum outro metal ali misturado. Então, essas características aí dos metais é legal vocês saberem. Agora, oposto aos metais, a gente tem os ametais. Um ametal, a gente pode pensar que as características aí são opostas às dos metais, começando que eles têm tendência a formar ânions, ou seja, aqueles íons negativos. Um ânion é quando o átomo ele ganha elétron, então metal perde elétron, a metal vai ganhar elétron. No entanto que na nossa próxima aula da frente a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre parte de ligações químicas. Uma outra característica de ametal, eu consigo encontrar eles nos 3 estados físicos. Eu tenho ametal sólido, por exemplo, o carbono, da grafite aí de vocês. Ele é um ametal, ele está mais ou menos aqui na tabela. A gente tem ametal gasoso, se a gente pegar aqui oxigênio, nitrogênio, são todos gasosos. E a gente também tem ametal líquido. No caso, o único ametal líquido que a gente tem é o bromo. Então, se a gente for pensar, eu só tenho 2 elementos químicos na tabela que eles estão no estado líquido na temperatura ambiente. Mercúrio, metal, e bromo aí, ametal, certo? Agora, um outro grupo que eu tenho aqui que é muito importante, a gente chama de gases nobres. Os gases nobres é o meu grupo 18 aqui da tabela. O que eles têm de diferente? Eles, na natureza, a gente só encontra eles sozinhos. Os gases nobres, eles não gostam de fazer ligação com outros elementos. Por quê? Eles já são estáveis naturalmente. A gente vai ver que, com exceção do hélio, que é o primeiro elemento que eu tenho aqui, todos os outros vão ter 8 elétrons na camada de valência. E é isso que vai acabar dando estabilidade para um elemento. A gente também vai ver e na parte de ligações químicas aí numa próxima aula, certo? Agora, eu peguei e separei esse grupo aqui porque esse espaço que a gente tem na tabela nossa, na verdade é como se ele tivesse encaixado aqui. Então, por causa de estética, para não ficar um pedação aqui embaixo, essa parte se encaixa aqui, por isso também corresponde aí aos metais, certo? Agora, só para a gente terminar essa primeira parte, eu deixei o hidrogênio aqui isolado. Por quê? O hidrogênio, ele não tem nem característica de metal, nem característica de ametal e nem característica de gás nobre. A gente fala que o hidrogênio, ele só tem as características dele, só ele tem essas características. No entanto, que antigamente a gente colocava o hidrogênio aqui no meio da tabela, não se usava o hidrogênio ali, certo? Então o hidrogênio ele está aqui encaixado nesse primeiro grupo da tabela, mas ele não tem característica semelhante com mais ninguém aí que a gente tem, certo? Então, importante saber um pouquinho sobre a história da tabela e as principais propriedades físicas desses grupos. Agora, a gente precisa saber também como que foi organizado esses elementos, o que eu tenho que olhar de semelhante entre eles para saber se eles estão no mesmo grupo ou no mesmo período, certo? Primeiro, toda essa organização dos elementos está relacionada com propriedades químicas, com o número atômico e com a distribuição eletrônica, certo? Primeiro, na tabela atual que a gente tem 118 elementos. Eles estão distribuídos em 7 períodos, que são as nossas linhas horizontais, e a gente tem 18 grupos ou famílias, que são as nossas linhas verticais.
Um período, a gente pode pensar o seguinte: quando a gente viu distribuição eletrônica, a gente não viu 7 camadas na eletrosfera? Por quê? O período está relacionado com a camada de valência da distribuição eletrônica desse meu elemento. Já os grupos ou família, a gente vai ver que está relacionado com o número de elétrons que eu tenho na camada de valência. Mas o que é uma coisa importante? Se eu pegar os elementos que estão no mesmo grupo, ou seja, na mesma linha vertical, as propriedades químicas deles vão ser muito semelhantes. Então, por exemplo, se eu pegar aqui todos os elementos que estão nesse segundo grupo, todos eles, quando vão realizar uma reação química ou fazer alguma ligação química, eles vão fazer coisas muito parecidas, porque eles estão no mesmo grupo. No entanto, que a gente chama esse grupo aqui de metais alcalinos terrosos. Todos eles vão formar bases e todos eles são encontrados na Terra, por exemplo. Então, sempre quando a gente quer elementos que têm mesmas propriedades químicas, eu vou olhar a minha linha vertical, os meus grupos aí, ou famílias, certo? Vamos dar uma olhadinha como que funciona essa parte da organização. Então, primeiro, quando a gente viu distribuição eletrônica, a gente viu que eu posso ter a distribuição em 4 subníveis energéticos, S, P, D e F, certo? Dependendo de qual é o subnível mais energético da distribuição, eu separo nesses 4 grandes grupos. Então, todo mundo que tem o último subnível mais energético S, por exemplo, que nem aqui o sódio, vai se encontrar nessas 2 primeiras colunas. Todo mundo que tem o subnível mais energético P, que nem o cloro que eu coloquei aqui, vai se encontrar nessas colunas aqui à direita. Todo mundo que tem o subnível mais energético D vai encontrar aqui no meio da tabela, e o subnível mais energético F eu vou encontrar nessa parte de baixo aqui da tabela. Para que isso é importante? Para a gente conseguir dividir os elementos em representativos e elementos de transição. O que são os elementos representativos? São aqueles que a gente chama de família A, que esse daí é legal você saber o nome da família, saber localizar certinho o elemento. Então, quem são eles? Aqueles que terminam com o subnível S ou o subnível P. Agora, os elementos da família B, a gente chama eles de elementos de transição. E aí os elementos de transição eu divido em 2 grupos. Eu tenho os de transição aqui externa e esses aqui de transição interna. Aí você fala assim, mas Mari, esse que tá para fora, por que ele é interno? Eu não falei que essa parte é como se tivesse encaixado aqui? Então aqui eu tenho os elementos de transição interna, certo? Agora, como que eu vou conseguir relacionar camada de valência, subnível mais energético para achar o meu elemento? Vamos pensar da seguinte maneira. Isso daqui é como se fosse um tabuleiro de batalha naval. E se eu tiver as minhas coordenadas, eu consigo achar exatamente onde está o meu elemento. Primeiro, o que você vai olhar? Camada de valência. Vamos olhar qual é a camada e não quantos elétrons eu tenho nela. Então, por exemplo, o sódio, a camada de valência dele é a terceira. A camada de valência ela vai corresponder ao período que ele está na tabela. Então, eu sei que o sódio ele vai ter que estar na terceira linha, porque a camada de valência dele é a terceira. Se eu for olhar o cloro, também, ele vai estar no mesmo período, na mesma linha do sódio. Ó, eu tenho sódio aqui e eu tenho cloro aqui desse lado, os dois na terceira linha. Agora, se eu pegar aqui o escândio, a camada de valência dele é a 4ª camada. Lembra que a camada de valência é aquela que está mais longe do núcleo. Então, se eu pegar o escândio, ele tem que estar na 4ª linha. Então, 1, 2, 3, 4. Ele está aqui na 4ª linha, certo? Agora, como que eu vou saber para ver o período, ver qual que é a família que ele vai estar? Então, eu vou olhar quantos elétrons ele tem na camada de valência.
Quando a gente fala da família A, que são os elementos representativos, que são os que mais aparecem aí nos exercícios, você vai olhar o número de elétrons só da valência. Então, por exemplo, todas as vezes que termina com o subnível S, que vai estar nesse canto aqui, o número de elétrons da camada de valência corresponde exatamente ao grupo e a família que ele tá. Então, se ele tem só um elétron, eu falo que ele é da família 1A ou grupo 1. Então, eu sei que ele vai estar nessa primeira coluna. Se a gente pegar aqui o sódio, ele está na 1, 2, 3, terceira linha, e ele está exatamente na primeira coluna. Encontrei o sódio. Agora, se eu pegar aqueles elementos que têm o subnível mais energético P, eles vão estar desse lado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de elétrons que ele tem na camada de valência, no caso 7, e eu vou somar 10 nesse 7, para ver qual é o grupo. Por que eu somo 10? Porque eu estou pulando esse espaço aqui. Então, eu sei que ele está no grupo 17. Então, se a gente pegar aqui na tabela, ele vai estar aqui no grupo 17, 1, 2, 3, terceira linha. Achei o cloro. Está aqui no grupo 17. Se eu pegar e quero ver só a família dele, que a gente usa o A no caso, para ver só a família é só ver o número de elétrons da valência. Então, eu falo que é grupo 17 ou família 7A, certo? Em relação aos elementos representativos, é importante vocês saberem o nome dessas famílias. Família 1A, a gente fala que é a família dos metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. E 8A, gases nobres, certo? Agora, eu vou falar aqui em relação ao escândio, mas em relação à família B não é cobrado tanto a localização dele. Mas vamos ver como que fica nesse caso. Ele está no quarto período, quarta linha. Para ver qual que é o grupo que ele vai se encontrar aqui na tabela, o que eu vou ter que fazer? Eu vou somar o número de elétrons da camada de valência mais o número de elétrons do subnível mais energético. Então, nesse caso, ele vai estar no grupo 3. Então, se eu pegar aqui, ele vai estar na terceira coluna, na quarta linha. Ó, o escândio aqui, onde ele está, certo? Se eu quiser ver a família, o que vai mudar? Eu vou ter que colocar a família B. Então, vai ser família 3B ou grupo 3, certo? Então, em relação à localização dos elementos, é importante saber as divisões em relação aos subníveis, saber que os períodos, eles indicam qual é a camada de valência, saber identificar família A, que são os representativos, e família B. E em relação à família A, saber localizar eles na tabela, certo? Bom, no nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades periódicas. Até o próximo vídeo!